Sejam bem-vindos a mais uma série sobre o mundo da mineração. Dessa vez vamos falar sobre produção, a parte de operações da produção. Tem aqui comigo Javier Arévalo, sócio fundador e partner global dentro da Golder Group. Seja muito bem-vindo, Javier. Obrigado, Matias. Um prazer para mim e dedicar este tempo a compartilhar experiências, lições aprendidas, que não todo sempre dá certo, mas acredito fundamentais a simpleza dos princípios desenvolvidos pela Goldratt, aplicando no mundo da operação, neste caso é mineração, que é o forte que todo mundo conhece da Goldratt com o livro A Meta, tá? E a carreira. Então, como vamos a falar destes elementos do conceito da restrição aplicados no mundo da operação de mineração. Perfeito. Para quem não conhece o Javier, né? O Javier tem décadas de experiência em múltiplos ambientes. Já se nota. Já se nota, né? E a ideia é trocar um pouco dessa conversa, esse bate-papo. Meu nome é Matias Fischer, sou Subject Expert Matter dentro da Golder Consulting também. E a ideia é trocar esse bate-papo. Javier, dando início à nossa conversa, focando em produção, né, ambiente de operações de mineração. A Goldratt em si tem bastante experiência com diversos ambientes de operação e produção, fábricas em geral ou produções em geral. Inclusive mineração. Inclusive em mineração, Sim. Exatamente, né, inúmeras dentro disso. E o que percebemos é que existe um padrão dentro desse ambiente que busca sempre balancear a capacidade de produção no seu fluxo, de qualquer tipo de operação. Qual é o principal problema que você enxerga quando, no ambiente de mineração, as empresas tentam fazer isso, balancear essa capacidade de produção, e aí, claro, que isso vem com os ótimos locais que isso implica em cada etapa? Sim, primeiro talvez limpar, evaporar a noção, a fumaça, sim, que existe com que a mineração é uma coisa especial do ponto de vista de que requiere uma solução específica, especial. Normalmente a estrutura e as melhores práticas que existem na produção, na operação minera, é a mesma lógica que existe na indústria automotriz, na indústria de bens de consumo, que é a produção, tá? Então, claramente, um dos elementos fundamentais que compartem todos estes sectores dinâmicos da economia, dos processos produtivos, é que a lógica instalada é que a melhoria provém de tentar implementar qualquer melhoria. Com a lógica que um centavo ahorrado aqui, mais um centavo ahorrado acá, outro centavo lá, e juntamos todos e temos um ahorro final. E essa é a lógica de custo, tá? E está bem, uno tem que ter atenção no que entendemos por custo, que em meu caso eu gosto de falar mais de despesa, porque o custo tem que ver com o esforço mais o retorno que eu tenho. Mas se estou tratando de diminuir o custo, o Goldratt sempre falava, fecha a empresa e você tem custo zero, tá? E as empresas não foram construídas para ahorrar dinheiro, sino para gerar riqueza e dinheiro. Então, a lógica fundamental é que se assume que existe independência entre as partes do sistema, onde essa lógica aritmética funciona. Mas no caso de qualquer operação, sistema, organização, é um sistema de elementos interdependentes e você nunca pode fazer algo se você não tem um put e você entrega a alguém mais. É como uma carreira interminável de relevo de postas, tá? Então, a máxima produtividade do sistema depende do elo mais fraco, sim? E neste caso, na operação, estamos falando que a grande contribuição, que sempre falo desse jeito, do Goldratt foi mostrar-nos que, em realidade, o desempenho do sistema como um todo tem uma simetria. É de 1 a 100. Isso que significa? Que eu tomando conta de um recurso, a restrição, não estou falando de carregado, estou falando da restrição, nós podemos impactar o sistema completo e elevar o desempenho, tá? Então, essa é a característica fundamental, e a partir de aí tem muitas derivações. Okay, agora, como resolvemos
essa lógica de sincronização. Porque, ao final, em produção, você quer o que quer. Em mineração, mais ainda. Mineração não tem problema em mercado, geralmente. Não é uma discussão, preço sube, baixa, de acordo a relação da oferta e demanda e as condições comerciais. Mas, geralmente, a mineração é um sistema que está integrado globalmente hoje. Tá? Você produz aqui, vende na China, produz na África, manda na China. Parece que todos estão vendendo para a China. Se a China tem uma particularidade fundamental, que é a capacidade de refinação e purificação dos minérios mais grande do mundo. O sea, não solamente foi em um momento a capacidade produtiva e mais moderna hoje, sino que na parte de mineração tem uma capacidade de refinação fenômena, melhor que nenhuma. Então, é só abastecer, hasta que ele empiece a produzir e a gerar suas próprias minas, tá? Que ainda está provavelmente nesse processo estratégico, mas digamos que tem que abastecer-se desse minério. Então, se trata de que tem que fazer. E estamos falando que normalmente esse recurso restritivo não é conhecido, geralmente, ou não está definido dentro do fluxo produtivo, porque você pode ter uma restrição, partindo do plano de lavra, cava, sim, você tem que fazer a perfuração, tem que explorar, tem que retirar o minério, tem que transportar, conduzir, lavar, preparar, limpar, concentrar, e depois ter as condições com as especificações para poder atender o mercado. E todo isto, dentro desse processo, requer movimentação, requer acumulação, porque a concentração do minério é baixa. Normalmente você espera 1%, 2% se você tem sorte, tá? Pero quando você empieza a retirar 1% e cai, ou seja, quanto solo, quanta terra você tem que mover para poder extrair uma tonelada do minério, tá? Então, isso tem que ir a alguma parte. E aí vem as implicações de ambientais e tudo isso. Então, essa interdependência, interação não é grátis. A restrição pode aparecer em qualquer delas. E quando você desenha, está em um processo de projeto, de armar a viabilidade de um recurso novo que vai ser explorado, você está tomando condições iniciais, condições de bordo, de acordo ao conhecimento que você tem sobre a distribuição do recurso. Tá? Mas essas condições vão mudar. Ou seja, com certeza, você não pode planejar a vida da mina com uma consequência. Inclusive, o plano estratégico da vida da mina vai mudar, porque a realidade vai fazer a você dar-se conta de que efetivamente tem uma necessidade diferente. Então, se você não sabe onde está essa restrição e depois como fazer que essa restrição fique lá e você tenha controle sobre ela, então temos duas coisas. Primeiro, a produtividade é menor. Segundo, tem um custo-oportunidade, porque agora você assume que todo o minério que você está produzindo tem entrado no mercado a uma faixa de preço, etc. E isso também muda. Pegando uma frase que o Goldert famosamente disse, né? Pegando a sua ideia do orçamento, né? Quando a gente faz contabilidade de custos e aloca todos esses custos e tem essa visão, foi que o Goldert realmente disse, acho que no final dos anos 80, se não me engano, né? Contabilidade de custos é a inimiga número 1 da produtividade. Correto. Ou seja, tamanha força que ele entendia que essa visão de silos e de tentar otimizar cada custo, cada centavo em cada ponto, com essa alocação, né? Que é o que você estava chamando de custos, realmente, é como isso afasta a empresa de aumentar a produtividade. E quando você traz, na verdade, uma visão de despesa, ou seja, aonde o cheque sai, digamos assim, onde o dinheiro efetivamente sai, e ali procurar cortar custos. Mas mais importante do que isso, procurar como eu faço para aumentar o ganho, aí sim a performance da empresa é verdadeiramente transformada e realmente elevada. E Javier, pegando um outro ponto que você trouxe aqui, por que na sua visão, ou que dificuldade gera na sua visão, quando uma empresa enxerga um gargalo, né? E ao ajustar ela, ao consertar, ao investir em cima dela, ela eleva a capacidade desse gargalo que ela enxerga temporariamente até o tempo de ciclo padrão da operação, né? O que muitos chamam de takt time, ou o tempo de cadência da operação, né? Que problemas você enxerga quando as empresas continuam operando desse modelo? O sea, o problema fundamental está em que, e você me perguntou anteriormente, eu não respondi direitinho, ou seja, que eu vou aproveitar e pegar esse gancho e trazer. O problema fundamental é que o balanceamento de linha é a consequência, sim?
Obviamente, se você vai para a universidade, para a faculdade e aprende engenharia, a normativa vai ser que você vai ser ensinado que essa é a melhor forma, o sistema óptimo, um sistema balanceado. E Goldman, no livro A Meta e o filme e todas as coisas que han sido feitas de 40 anos atrás para agora, demonstrou claramente que essa lógica tem um problema fundamental. Você balanceia a linha, você nunca vai atingir a produtividade que você pensou que ia ter. Por quê? Porque quando você tem a interação entre interdependência dos recursos, é decir, recurso A produz uma coisa, recurso B depende de lo que A produz e entrega, então aí tem essa interdependência. Ainda que esse recurso B tenha mais capacidade disponível. Só pode processar o que A entrega. E segundo, a variabilidade de cada um dos processos, demanda, etc. Quando você tem essa condição, imediatamente o que acontece é que as perdas de produtividade entre os recursos se acumulam. E você nunca recupera com ganho, não importa o que você faz. Então, a solução que Goldman propôs foi foca na restrição e coloca proteções no resto do sistema para garantir que um solo recurso que pode ser explorado ao 100% é o dictador do fluxo que você escolheu. Então, o que é o que acontece na realidade? Quando as pessoas temos, porque eu estava lá, sim? Não é que tenha algo especial nem nada, sino que tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com ele e entendi e aprendi. Y después coloqué en práctica para validar que lo que él estaba diciendo era correcto. O sea, no es que solamente fe, no es fe, es certeza porque ya hemos probado muchos años. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Cuando você está en un sistema que está produciendo, você está preocupado por duas cosas, o custo e a eficiência. E eficiência é um refleito operativo do custo. Se você é mais eficiente, o custo é menor do unitário do produto. O custo que a operação está. E por isso que é a lógica da linha balanceada, porque é a fórmula matemática para ter a máxima produtividade com o menor custo. É decir, você investe o menos possível na capacidade. É a capacidade equivalente em todos lados. Pero isso não, desconta, não considera o impacto da combinação dessas duas variáveis que falei de todo o sistema e fluxo produtivo, que é interdependência ou dependência e a variabilidade. Então, dado que isso é assim, o que acontece? Naturalmente, además, não importa que operação você tem, naturalmente estão desbalanceadas as capacidades. Por mais que você queira balancear, os saltos de capacidade entre uma e outra, quando você faz investimento ou faz melhoria de processo, nunca é lineal. Siempre es en saltos. Y esa diferencia siempre mantiene algún grado de diferencia en capacidades disponibles o velocidad. ¿Tá? ¿Y qué acontece? Você você quiere mantener un fluxo continuo. E o fluxo é produto dessas interações e variabilidade. Então, quando você vê que um recurso não está dando a produtividade que você faz, trata de subir. Pero quanto mais, como é investimento, você vai limitar a la produtividade que já você estabeleceu, que era desejada com respeito à demanda. Inclusive, a lógica do custo vai limitar e vai pressionar desde finanças que você não tenha capacidade excedente, porque isso é graça. Sim, graça, gordura, é isso. Tá? Então, essa é a primeira parte da fórmula para decidir que as ações de melhoria van a terminar balanceando a línea para cima, a un nivel superior. ¿Qué pasa cuando a demanda cae o você está en ciclos de baixa? Ahora tem muitos recursos com muita capacidade sobrante e que faz? Pum, desce e alinea outra vez ao mínimo necessário de acordo ao recurso que menos tem. E normalmente essa é a restrição, só que agora você esconde porque está todo balanceado. Então, essa lógica, cara, acontece em absolutamente todos os fluxos produtivos quando você tem o custo metido no meio. É a derivação direta, lógica, de lo que vai acontecer. E que muitas vezes se traduz em inúmeras dores da operação, ou seja, quando eu tenho gargalos que saltam e parecem ser iterativos, é por uma modelagem principalmente derivada do custo, ou seja, como eu alinho todo mundo, todas as etapas de produções em cima de um nível máximo, qualquer oscilação, alguém se torna aquela restrição naquele momento. Então parece que eu tenho inúmeros gargalos ou que eles saltam de formas
interativa, mas é uma escolha. E isso é quando estamos falando de um fluxo que tem uma variabilidade do mix demanda de mercado baixa, sim? Ou seja, tipo de produto, tipo de família de produtos. Mas quando você tem um processo produtivo, um fluxo, e tem uma variabilidade de mix de demandas diferentes durante o ano, por temporada, em têxtil acontece muito. Cara, você tem, a vezes, fluxos compartilhados que as famílias passam por distintas partes do processo produtivo, pero você comparte gargalos ou restrições e saltam de acordo ao mix, porque as capacidades são diferentes. Por exemplo, uma empresa onde fizemos um trabalho, elas fazem toalhas, Toalha, sim. ¿sí? E você tem toalhas ou tem lenços, certo? Os lenços é flat, certo? E te passa por uma máquina. Pero você, quando vai fazer toalhas, é muito É mais macio, denso, felpudo. mais macio e tem muita fio, tem muito mais pesado. Então, a velocidade e a qualidade, a restrição vai descer e a máquina é diferente por onde passa o processo, apesar de que sigue sendo fio, tecido que você está processando, quando você vai a tinturar isso, por exemplo. Tá? Então, tem todas essas condições que vão trocando a sensibilidade que uno tem que ter para entender qual é a melhor forma de fazer o fluxo. Y en realidad en operaciones son elementos simples, directos. Cuando uno empieza a pensar en fluxo, a vida muda todo. Y eso es lo que Goldberg nos entregó, como decir, esta forma mais simples que conhecemos hasta agora. Tá? Perfeito. E nessas inúmeras, mais de uma centena de implementações que a Golder já teve e que a TLC entrou realmente no universo, né, de mineração, dentro disso entendo que tem dois tipos de ambientes que são muito similares, mas que têm algumas peculiaridades distintas em como modelar a solução. Ou seja, estamos falando de mineração a céu aberto e outra subterrânea. Na sua visão, o que distingue uma da outra e por que isso é importante nessa modelagem da onde eu quero escolher a restrição? Acredito que a particularidade na base, digamos, fundamental são praticamente igual, porque é um processo onde você tem que romper, disponibilizar um minério, certo? Separar entre aquilo que é minério e não, e depois transportar, limpar, concentrar, digamos, antes de processar ou tratar antes de processar para limpar, concentrar na condição final e depois. Então, o gargalo, a restrição pode estar em qualquer desses lugares. Y normalmente lo que uno quiere decir, bueno, listo, ¿cómo vamos a modelar el fluxo y dónde tenemos que colocar a capacidade protetiva, seja em forma de capacidade, seja em forma de espaço, seja em forma de inventário, ¿sí? Estoque, porque al final eso es lo que protege y absorbe a variabilidade a la que está sometido el proceso. Por eso es que esa lógica de acople fino con el balanceamiento de capacidade, lo que normalmente se termina aconteciendo en Lean, ou inclusive se você faz um Kanban tem um limite para absorver a variabilidade. E com a demanda de minério, apesar de que um solo produto pode descolocar ou pode travar a lógica do Kanban nesse sentido. Tá? Pensa também na parte de peças de reposição, equipamentos que tem que ir na planta para a parte de manutenção, também tem uma parte importante. Então, quando isso acontece, lo que se requiere es no solamente ese modelaje para sostener el flujo y a taxas de flujo, sino entender también estratégicamente cuál es la velocidad de generación de caixa, de fluxo de caixa. Al final, tem que traducir en dinero para entonces você poder reinvestir. Entonces, un tema de fluxo, un tema de estoque, donde está el dinero atrapado lá, ou os recursos e capacidade que você precisa para que o fluxo seja sempre o máximo alinhado com a demanda. Esta parte de operação aberta, digamos aí, exposta. Mas quando você está na operação subterrânea, tem duas considerações adicionais. Você tem que cavar túneis, certo? Aprofundar no fundo da terra para encontrar onde o minério está.
Então, a velocidade de abertura e a qualidade com a que você faz esses túneis para aceder à cabeça do minério tem uma taxa importante, porque tem segurança, tem condições diferentes. Não é como estar conduzindo na terra, e agora muita gente fala de veículos autônomos e toda essa coisa. Mas é para reduzir o risco, sim? Sim. Consumo de energia. Pero quando você está lá, então, a que velocidade você é capaz de, nessas condições diferentes, de começar a cavar e extrair a qualidade do minério que você precisa. Então, tem essas duas condições que vão determinar alguns elementos diferentes que têm que ser modelados ou entendidos dentro do fluxo produtivo. E tem coisas simpáticas de algum jeito, e novamente essa mentalidade do custo. Em um caso, lembro que em um dos casos que discutíamos com Harry Van Nicker, o problema era a operação da mina estava passando uma operação subterrânea de céu aberto a uma subterrânea. Tá? Acredito que era cobre, talvez. Então, uma coisa que tinha era que o desplazamento dos carros que levam as pessoas lá, com o ascensor e mais os carros que descem lá, a lógica era otimizar a utilização dos carros. Então você ficava esperando que o carro saía, entrava o outro e esse jeito. Quando ao final cada uma dessas trocas, por o tempo que os equipes têm que estar lá e as condições, terminava perdendo capacidade precisamente da extração do minério e para poder com o carregamento e transporte com a banda para poder alimentar o britador e todas estas outras coisas que precisa. Então, muitas vezes, por uma optimização local de algum recurso, você termina atrapalhando a produtividade do processo completo. E, novamente, uma vez corrigido isso, depois, agora o britador, por exemplo, você está desenhado para uma especificidade, porque é a qualidade do minério que você tem, a rocha e todo isso, e isso varia com o tempo. À medida que a concentração mineral desce por a vida na mina, então você tem que adaptar e o britador já provavelmente sai dos limites. Tá? Se isso não está bem considerado no plano da vida da mina, você vai encontrar com que tem que ser mais investimento, desenvolvimento e adaptações. Se você sabe que isso é a restrição, não importa, perfeito. Sim? Para vezes a restrição aparece em coisas que uno nem imagina. Sim? Perfeito, Javier. E nessa hora, por não ter essa visão conjunta de qual é a restrição da mina como um todo, por não gerenciar e proteger a capacidade dessa restrição, conforme os exemplos que você deu, inclusive, no final do dia, qual é o impacto de não fazer isso? Ou seja, entendendo que a maioria olha de forma local, olha em forma de estilo, ou seja, não ver essa visão sistêmica realmente. Qual que é o impacto que isso tem para a companhia? Colocado de uma maneira muito simples, quando você não tem a proteção do fluxo com estas distintas estratégias táticas, digamos, da operação, você termina tendo um fluxo produtivo onde um gargalo, sim, ou uma condição temporal, é decir, o recurso que esse dia está com a produtividade mais baixa, pum, dicta a produtividade. Não importa que você tenha capacidade na planta de processamento, em distribuição, na parte de movimentação, não importa. É o recurso que esteja mais fraco esse dia, pum, acabou essa semana, digamos. Então, muitas vezes é um tema de manutenção, um tema que a correia não pode parar. Então, você não para a correia, mas então quebra frequentemente porque está em condições já de sobreuso. Então, todas essas coisas começam a dar indicativos que tratar de optimizar e extrair o máximo valor o mais rápido possível por o tempo mais longo, você sempre corre o risco de que é um rendimento decrescente. Você vai empeorando o sistema. O sistema rinde mais mientras melhor sincronizado está. Eu diria que, então, uma das características que já vivenciamos, né, Javier, é que uma produção, ela sofre oscilações, né? Mas uma das características quando ela não tem estabilidade na restrição é que os altos e baixos, né, da produtividade final de uma mina como um todo, ela é muito volátil. Né? Ou seja, os vales de produção são muito baixos, né? E às vezes, com certa raridade, você consegue um pico de tudo se alinha, tudo vai perfeito de produção. Ou seja, essa oscilação é muito alta. Essa é uma das características que captura esse efeito final
contínuo. E quando conseguimos estabilizar, né, a operação, esse fluxo produtivo, entendendo quem é a restrição, protegendo a capacidade dela, colocando o pulmão adequado aonde precisa, né, trabalhando todo esse fluxo produtivo, a oscilação, a variabilidade que eu tenho, Correcto. ela se reduz, né, e se reduz a um patamar mais alto. Ou Claro. seja, eu tenho menos volatilidade na minha produção a um nível de produtividade menor. Eu tiro esses vales todos que me impedem de ser, né, os gargalos temporários que surgem ao meio do caminho, né, eles impactam menos o output final de produção, e isso me impede uma estabilidade maior, só que no nível de produtividade médio bem maior daquilo que se obteve. Y efectivamente, ahí, y esa lógica de que as perdas se acumulan, ¿cierto? Y as ganancias se perdem. Então, quando você tem essa oscilação que está todo acoplado no sistema, e mais se é um sistema contínuo, você empieza a enxergar e a dar-se conta de que a produtividade final tem muita variabilidade, porque você está refletindo as aceleradas e detenidas ou lentidão do processo e fluxo do minério através de toda esta tubulação, chamemos assim. De cada vez que você tem interrupções, pum, isso se reflete mais ou menos. E lembra que todas estas coisas são, al final, interações não solamente de que você está tendo. Muitas vezes você tem processos físicos, mas tem processos químicos também. Porque tem que purificar, tem que retirar contaminante, ou tem que retirar outras coisas que você não quer no produto final. E muitas vezes, se estamos falando de cobre, está falando de 99% de pureza do ánodo, cátodo, qual seja a estratégia, o mesmo níquel e outras minérios, tem as especificações que você tem que entregar. Muitas vezes a qualidade de lo que você entrega também permite fazer que o consumo de energia seja menor. E essa demanda que existe hoje, novamente, não é só a operação. Se você estabiliza a operação, então você muito mais, a despesa é controlada, portanto, a previsibilidade de lo que você está fazendo, você pode comprometer com o mercado e pode ter uma qualidade particular também que empieza a sofrer menos por essa variabilidade. Perfeito. Sem contar outros custos que você consegue estabilizar mais, como custos de manutenção, previsão em cima disso, Sem né? Porque dúvida. você tem mais estabilidade, você consegue achar brechas dentro dessa programação de produção, onde você consegue fazer manutenção em certas áreas que não impactem ainda a restrição, protejam ainda assim a restrição, mas sim aumentem o nível de serviço daqueles que não são a restrição. E curiosamente isso protege ainda mais a capacidade de produção da restrição a futuro, né? Exacto, y no solo eso, sino que además una de las cosas que acontece que, o sea, industria de mineración es de consumo de capital intensivo, como las grandes industrias, pero el rendimiento de ese investimento a veces no se entiende bien o impacto que está siendo decidido, porque se você tem uma produtividade que é limitada, você enxerga que precisa mais capacidade imediata para poder sustentar um nível de produtividade maior. E o que acontece é que você tem um nível de perda com a variabilidade, um rendimento estándar, que muitas vezes, em nossa experiência, está 10, 20, quase a vezes hasta 50% abaixo de lo que o sistema é capaz de produzir, se você é capaz de sincronizar bem e coordenar, simplesmente protegendo o fluxo. Ou seja, eu faço investimentos de CAPEX porque eu não sei lidar com a restrição que eu efetivamente tenho. Ou muito antes de tempo. Então, Perfeito. termino adiantando uma quantidade de investimento ou atrasando precisamente porque o caixa não dá ou a prioridade ainda o mercado não está suficientemente robusto. Sim? Não foi uma nem outra, né? Que já vimos que às vezes a empresa chega com um projeto de melhoria e quando a gente melhora a condição operacional, ela percebe que não precisa daquele projeto de melhoria, não se faz mais necessário. Não estou falando nem só do dinheiro investido lá, mas a atenção gerencial, o esforço em cima disso, né? Tudo olhando de uma forma diferente como tirar mais proveito daquilo que é a restrição estratégica de uma mina, Sim, nesse caso. Há muitos casos, lembro escutando a Sanjiva, falando com Harry, donde a mina que foi intervenida com teoria de restrição é uma mina que estava já no fim da vida da mina e já estava em um processo de decidir como vamos fazer para fechar, tá?
e pues você tem milhares de pessoas envolvidas lá, empregos e todas estas coisas. E a comunidade, ou seja, é um trauma para a região onde isso está, e geralmente tem centros que não são urbanos, mas bem são populações retiradas e tudo isso. 100% dependente desse poder econômico que se Desse poder gera. econômico. E, cara, é inacreditável. Cada vez que um caso desse ia lá, a mina, obviamente, tem problema entre custo e a produtividade, porque final de mina, a concentração de minério já está no último respiro. Então, sin embargo, quando empiezan a olhar e empieza a ver qual é a restrição, a sincronizar, colocar os pulmões e de repente, pum, a produtividade 20, 30% acima e agora a mina é viável outra vez É rentável por 10 novamente. anos mais, por lo menos. É surpreendente, realmente é surpreendente. Perfeito. E pensando na direção, Javier, óbvio, direção genérica aqui, né? Tem que ser aplicada especificamente a cada cliente, tem que ser modelado especificamente isso a cada cliente, mas o que seriam as soluções genéricas, as mudanças gerais que a Goldrich enxerga que são importantes para esse ambiente de mineração, com esse mindset, ou seja, atacando a operação e procurando fazer com que ela seja exatamente o que você falou, mais rentável e realmente descase, né, a rentabilidade com o custo operacional, não preciso acompanhar os dois necessariamente juntos. Acredito que a lógica são 4 elementos fundamentais. O primeiro, obviamente, definir a restrição. E uma vez que você define a restrição, a segunda é colocar os buffers, os pulmões, estrategicamente colocados para proteger o fluxo. Sim? Portanto, você precisa os pulmões para assegurar que você está alimentando a restrição à velocidade máxima e com qualidade que precisa, mas também águas abaixo da restrição para assegurar que o movimento do minério e do produto é o mais rápido possível para atender a demanda. Então, são essas duas coisas primeiro. Uma vez que você tem a restrição na parte operativa, claramente você tem que fazer a gestão da execução, certo? E você tem que pôr a todo mundo a par qual é a prioridade, quais são os processos e a lógica. E depois, simplesmente, o tema de gerir diariamente, uma vez que você, restrição, pulmões, processos, certo? De gestão, imediatamente vem a ação de ter uma visual geral, global, dessa modelagem que já você tem do fluxo para tomar as decisões realmente operativas, que já com esse conhecimento, os sistemas, os pulmões vão dando as señais adequadas de quando intervenir e quando não. Perfeito. Colocando 2 pontos que se subordinam a isso, mas eu queria adicionar uma, que é como que a manutenção se subordina a esses planos, a esses processos de operação, né? Ou seja, entendendo que a manutenção deve ser vista como uma coisa estratégica, a fim de aproveitar as baixas operacionais que se tem naturalmente por essa variabilidade e aproveitar e fazer esses movimentos de manutenção a fim de aumentar cada vez mais a disponibilidade operacional. Mais um segundo que eu acho que é super importante, como dizia o Goldrich, mostra como me medes e eu te direi como me comportarei, ou seja, a parte de medidores, KPIs efetivamente. Isso tem que ser subordinado dentro de todas as mudanças que você falou, porque senão voltamos aos velhos comportamentos, às velhas mentalidades. Quando falo dos processos, claramente os processos com os KPIs têm que trocar, porque agora a fonte e os critérios de decisão têm que ser diferentes. Quando você empieza a tomar decisões para proteger e acelerar o fluxo, é diferente que ahorrar custo. Então, com manutenção, por exemplo, novamente, estou seguro que você já encontrou esse obstáculo ou esse desafio, onde manutenção em geral primeiro, é uma função de serviço, é uma função de apoio, suporte, não é considerado estratégico. Então, todo aquilo que você possa colocar externo, você vai fazer. Por quê? Porque a percepção é que custo unitário por pessoa, hora, manutenção, vai ser mais econômico, mais barato. Crasso erro, tá? Porque novamente falamos de você aumenta interdependências e a dependência do terceiro fora. Então, cada vez que há lead time castigado ou uma resposta que não se dá, você perde produtividade. Assuma a responsabilidade desse modelo, tá? E o segundo elemento é que com essa mentalidade de custo que vai fazer, você vai balancear a capacidade de manutenção em todas as especialidades ao mínimo possível para assegurar que a planta
mais ou menos funcione. Pero isso não quer dizer que você está mantendo a continuidade operacional ao máxima produtividade e mais ainda da restrição se você não sabe qual é ou não a definiu qual é. Então, as oportunidades de sincronizar manutenção com a parte operativa é gigante, gigante. Tanto assim que em alguns casos recentes, uma retomada de uma planta, certo? A solução foi sincronizar as demandas do projeto de retomada da planta com a manutenção, que era encarregado de fazer virar a planta novamente a respirar, es decir, asegurar que as inspeções, as refacções, reconduções, que está todo pronto para funcionar. E depois, manutenção com a parte operativa para comissionamento, para verificação. E quando foi feito todo isso, aí foi o exemplo que falei, que havia uma curva comprometida com o negócio, uma curva lineal de incremento daqui a 12, 18 meses. Na metade do tempo, já estávamos a mais de 60% do ano que vem, da produtividade. Ou seja, o ramp-up foi assim. A capacidade estava realmente disponível, não havia para que esperar. Sabe? Mas, onde você vai tirar o rejeito? Então, aí você empieza a entender que não é solamente a linha da produção ou de concentração, o que seja, você tem que considerar todas as partes. Quantas vezes não nos encontramos com que um projeto está sendo desenvolvido para poder tirar estéreo em outro lugar porque já não tem espaço? Ou tem essas pilhas temporárias que claramente demonstram que o plano de cava, labra, com respeito ao plano geral da vida da mina, deu errado. E aí, quando você tem custos de projetos temporários, que depois vou ter que desfazer de qualquer jeito, só para absorver essa variabilidade que a empresa, que a mina está tendo, eu tenho o dobro de custo, né? Mas se eu também não fizer isso, eu paro a operação, que naturalmente não gera receita, não gera ganho para a companhia. E trazendo um pouco mais desses exemplos que você trouxe, Javier, o que mais você pode compartilhar com relação a essas mudanças práticas, efetivas e casos de sucesso que a Goldas tem tido e na tua experiência você tem visto? Falando de produção, sim, interação com manutenção em geral ou... Produção principalmente? Cara, por exemplo, outra coisa que a vezes uno pensa, não, é muito mais difícil um processo contínuo, sim? Entramos em um processo contínuo de processamento de minério já extraído da mina e agora para fazer uma série de especialidades, subprodutos. E uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo temos a necessidade? Temos muita variabilidade, temos uma meta, não sei, voy a falar 700 toneladas a la semana y a veces hacemos 500, a veces hacemos quase 800, pero a variabilidade que está lá. Então, vamos a aplicar a lógica, a teoria de restrições, vamos a colocar os pulmões para proteger o fluxo, vamos a determinar a restrição e vamos a monitorar e a fazer as correções. Bueno, foi feito, nos demoramos uma semana em entender e em colocar a solução. Y recientemente, hace una semana atrás, ya sabemos que estamos 50% acima da meta do año que viene. ¿Tá? Entonces, primero, no toma tanto tiempo, no es tan complicado. Obviamente uno tiene que tener intuición y la mejor forma de hacer es con gente da misma empresa que son fantásticos, gente con una experiencia inacreditável, a competência das pessoas que uno encuentra nas empresas de mineração. Pero, obviamente, está essa visão nublada com a complexidade, com essa granularidade que tem que ter tudo pegado do custo. Quando uno tira isso e entende que fluxo é a propriedade primária que uno tem que proteger, se simplifica tudo. E as pessoas, pum, enxergam de uma vez o que tem que fazer. Demoramos uma semana e, novamente, nossa contribuição foi fazer as perguntas corretas, guiar, educar, treinar. Pero una vez que está feito, listo, ahora vamos a ir colocando este trabajo en acción y vamos a ir midiendo para que efectivamente las premisas que utilizamos para decidir que esta lógica están funcionando. Y siempre necesita ese feedback. Al final, ese flujograma de productividad siempre está diciendo você tenía certeza o no dónde está atrapalhando o fluxo para você corrigir. Esse eu acho um efeito benéfico, vamos dizer, colateral
né, da teoria das restrições aplicada a esse ambiente. Você fala de aumento de produtividade, subir X% a produtividade da mina, mas um efeito que é interessante, que o Golder já dizia isso, né, claramente que esse era importante, era o impacto na harmonia que isso gera nas áreas. Quando eu trabalho de forma fracionada, os conflitos, os embates, pelos medidores, pelas formas como as pessoas são medidas, pelos objetivos individuais que cada um tem, são explícitos ou às vezes ocultos, mas são contínuos, né? E isso torna o ambiente de trabalho, que naturalmente já tem suas características de estresse e desarmonia, mas torna ele muito mais aceso, muito mais forte. Mas quando a gente alinha realmente a equipe no que é importante, no papel da restrição, alinha os KPIs que são necessários serem monitorados para entender o impacto holístico global, parece que a pressão baixa, o alinhamento é melhor, todo mundo tem clareza do que tem que ser feito. Então é um efeito que eu acho muito interessante, o aumento da harmonia pelo simples fato de todo mundo ter uma visão holística e prática do que tem que ser feito para atingir o melhor resultado para a companhia. Sí, en mi experiencia incluso comento muchas veces que mi gran aprendizado era, y que acredito fue o aprendizado do Hélio final de su caminho. Espero que não seja a mesma coisa que estou predicindo. Tem muita coisa que fazer. Piada à parte, foi que o tema das pessoas, o desenvolvimento das pessoas, eliminação dos conflitos, precisamente que provienen das premisas erradas que utilizamos para construir a estructura, para construir os indicadores e para entender quais são as propriedades mais importantes do fluxo. E isso faz que simplesmente por as regras que colocamos, a gente briga um com o outro. Tá? Os conflitos reais não provienen das pessoas, provienen das regras que colocamos no sistema, e isso já Deming e Eikhoff falaram muito al respecto. Ese reflexo de armonía experimentarlo es una cosa que uno no acredita. En este caso que estaba hablando de este proceso de producción mineral, bastó que tuviéramos claro cuál era el objetivo y empezamos con a lógica a tratar el proceso. Y você tenía un equipo que fue constituido con los mejores de cada una de las especialidades necesarias para ese proyecto. O equipo TOC, tá? Você tem de processo, tem de manutenção, tem de automação, tem da parte de desenvolvimento, a parte toda esta coisa química e metalurgia, ¿sí? Ser uma equipe e de melhoria contínua. Tem uma equipe lá. Expertos cada uno en por lo tanto de lo que estoy hablando, no preciso ser experto en lo que les faz. Y a dinámica que no tardó más de un juego de dados, ¿sí? Fue que cada uno contribuía, pero ninguém estaba tratando de superar a otro o proteger nada, sino que era, eu tenho algo que aportar, agora, e eu posso usar isso. Então, era uma interação entre automação, com processo, com a parte metalúrgica, e quando empieza essa interação, pumba, de repente, dimos com a solução. Dimos que entendimos, ¿sí? E podíamos validar. Traigamos dados para validar. Um dia depois, os dados, pum, era uma sinfonia. Os dados estaban mostrando que lo que habíamos encontrado efectivamente era real y que podía ser feito y todo eso. Y por eso los resultados que ellos están obteniendo ahora. Entonces, acredito que esa parte de armonía es cuando, al final, acredito que él decía, todas las personas cuando se levantan, ¿sí? Para ir a trabajar quieren contribuir un mejor. Y después la realidad y pega Murphy y ya acaba con armonía. Pero esa armonía puede ser y no es utópica, no es etérea, sino que es cuando las personas realmente se sienten productivas y están contribuyendo. Y entienden que la colaboración es la mejor fórmula para atingir los objetivos. Você sabe que num cliente de produção, não no caso de mineração, mas que eu participei, essa equipe, entre os planejadores, né, o PCP e a equipe de operação, os encarregados, tinham uma reunião que acontecia 2 vezes ao dia, todos os dias da semana. E você imagina
o estresse, a tensão que se tinha naquela reunião, porque se discutia prioridades e pedidos que tinham que ser Era uma furados. negociação, não era uma reunião. Exatamente. Era para ver quem ia ceder hoje. Exatamente. Mas o resultado, depois de trabalho e alinhar as prioridades, e alinhar tudo com as lógicas da TOC, foi que essa reunião passou a ser uma reunião semanal. Uma reunião semanal. Uma vez por semana a equipe sentava e era uma reunião tranquila, compartilhando, alinhada. Ok, podia ter acontecido alguma coisa, né? Murphy podia ter atacado de algum jeito, mas a forma era muito diferente. Então é interessante ver isso. Baixamos a pressão por quantidade de reuniões, que sabemos que reuniões não são trabalho, mas também a interação mudou Entre as completamente. pessoas. E isso acredito que quando você desce a demanda sobre a atenção gerencial, que sempre falamos é a derradeira restrição, que a demanda supera toda a nossa capacidade para atender. Quando você deixa ou empieza a reduzir o nível de incêndios que tem, de emergência, porque o sistema é muito estável, Sim. é predicível, previsível. Então as reuniões são diferentes. Você falar de estrategicamente, taticamente, que ajuste tem que ser feito. O sistema está produzindo, está muito mais tranquilo. Sim? Essa é a harmonia. Perfeito. E na sua visão, Ravi, uma mineradora que está pronta para, olha, quero direcionar algum esforço a ter das decisões, me interessa em relação a isso, mas tenho receio do tempo, né? O ambiente de mineração está muito acostumado a lead times muito longos e desenvolvimento muito de longo prazo. Para ver um primeiro resultado, por óbvio, não toda a implementação, mas para ver um primeiro resultado com a teoria das decisões, qual prazo você acredita que pode ser esperado? E dentro disso, que outras condições necessárias você enxerga para que essa transformação seja bem sucedida? Cara, lembro que ele sempre exigia, sim? Se não tem nenhum obstáculo para fazer, faz. Só se o obstáculo aparece, você lida com ele de forma cortés, educada, como tem que ser. Pensando que são pessoas que não entendem que tem que ser feito. Mas quando você está na direção, quando você tem o suporte do sponsor e a gestão está clara que isso é o que vai ser feito, é questão de alinhar a todo mundo para que sepam que tem que contribuir, a colaboração que se precisa, porque é uma sincronização de uma forma diferente. Estamos falando, o exemplo que falei agora não é uma exceção, é quase a norma. Estamos falando de uma semana de desenho, modelagem, solução, teste, validação, lógica. 2 semanas de teste e prova no campo. Em um mês já você está enxergando os resultados reais de produtividade dos volumes de produção, de estabilidade do fluxo. Obviamente, se de aí para frente está na parte comercial do mercado, atendendo os pedidos e cumprindo as datas, e obviamente a geração de que falamos, o throughput, a geração de fluxo de caixa total do sistema, tá? Até, mientras mais fluxo de caixa você tem, vai na direção correta. Esse é um exemplo, mas acredito que de forma geral, em um mês você em mineração pode impactar de maneira significativa, porque novamente é a lógica essa de 1 a 100. Você vai a um recurso que impacta o resto, e é o elo mais fraco, então qualquer melhoria da resistência impacta a produtividade do sistema como um todo. E depois de aí, claro, você precisa um mês, 2 meses mais, 90 dias, 120 dias, porque muitas coisas, lembra que o sistema está todo conectado e você já colocou regras para tudo. E todo mundo tem KPIs, todo mundo tem coisas políticas e você tem que ir arrumando e retirando obstáculos de aquilo que impede o fluxo. Mas o primeiro é fluxo de primário. E quando você faz isso, estamos falando semanas. Perfeito. Javier, é um prazer conversar contigo sobre esse assunto de produção na parte de ambiente de mineração. Isso faz parte da nossa saga, né, de mineração. Quem tiver interesse, lançaremos outros materiais, inclusive sobre a estratégia de manutenção voltada exatamente para esse ambiente tão desafiador. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Obrigado. É um prazer para mim. Parece que é uma etapa onde eu tenho que falar demais, porque já tenho muita experiência, mais que fazer é agora compartilhar e expandir o que as pessoas podem ser capazes de fazer. Um prazer.
Perfeito, muito obrigado e até o próximo vídeo no nosso canal.